Hoje o nosso tema é como se destacar, como se diferenciar e tornar referência na sua área, na área materno-infantil, que é o nosso tema específico. Então quero já agradecer você que está nessa jornada com a gente do consultório materno-infantil em 40 dias. Você aplicar as dicas que vocês receberam ao longo desses nossos encontros, você vai caminhar certamente para ter um consultório de sucesso, um consultório referência, um atendimento de referência, famílias felizes, transformadas, com resultados. E hoje eu tenho uma convidada especial, a Mari, lá do Rio de Janeiro. Então, uma Nutri que teve essa transição do atendimento geral para o atendimento materno-infantil e também tem uma empresa de alimentação infantil. Então, ela é a nossa convidada de hoje. Bom Oi! dia, Mari! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Que alegria! Eu vou Que fazer uma bom! breve apresentação, mas eu quero que você se apresente para a gente. A Mari foi uma surpresa muito linda que no nosso primeiro grupo do Mentor Program, da mentoria materno-infantil, a Mari foi nossa aluna, foi minha aluna, e ela veio lá do Rio de Janeiro, em Maringá, confiou na gente, né? Confiou no meu trabalho. E vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela, do antes e depois, e o que despertou essa área tão específica, né? O que te fez a fazer minha mentoria, nichar para o materno infantil e seguir esse caminho. Bom dia, Má, bem-vinda. Bom dia, Kátia. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que, para mim, assim, você sempre foi uma referência na nutrição materno-infantil. Eu acho que seu trabalho vai muito além de alcançar famílias. Assim, é um resgate mesmo de tudo que as pessoas devem acreditar, do que é o ideal, do que é o natural. E quando eu conheci esse seu trabalho, quando eu percebi tudo isso, foi realmente um despertar. Foi aquele clique, sabe? Sabe quando falta aquele clique? Foi exatamente isso, assim. A nutrição materno-infantil, ela foi me conquistando aos poucos. Não foi de uma hora para outra. Foi aos pouquinhos mesmo. Porque eu acho que no começo, quando eu comecei a ver a nutrição materno-infantil na faculdade e tudo mais, tudo era muito preso a protocolos, né? Uhum. É curva, é quadros, então a gente fica muito preso a isso. Então, isso nunca me despertou tanto por conta disso. Mas quando eu tive a ideia do que era de fato a nutrição materno-infantil, que ela vai muito além de protocolos, ela vai muito além de padrões. É muito a escutativa, é você conhecer a família, é você conhecer o bebê. E isso muda completamente a forma de enxergar tudo. E Uhum. quando eu percebi o que era isso e a importância, como você mesmo diz, é um caminho sem volta. Não tem como a gente voltar atrás. É apaixonante, assim. Foi realmente o meu despertar foi aí. Foi quando eu percebi que a nutrição materno-infantil era muito mais do que um protocolo e era realmente uma missão. Então, foi aí que eu resolvi realmente me dedicar a isso. E foi aí que eu resolvi nichar, só atender criança, só atender bebês, muito mais introdução alimentar. E tudo isso começou na mentoria. Uhum. Porque, Mari, até vamos então aqui contar um pouquinho do seu histórico. Antes da mentoria, você atendia todo mundo. Como sim, foi atendia esse todo mundo. processo quando você se formou? Porque aqui nós temos bastante nutris que querem iniciar, que estão para se formar, né? Que vão começar agora. Então, conta um pouquinho do seu início, e aí eu quero saber da mentoria. O que você Então, fazia antes? Então, antes eu trabalhava em escola, eu ainda trabalho nessa parte de educação nutricional. E no consultório, o consultório não era tanto meu foco. Porque, na verdade, eu até atendia, mas atendia adulto, atendia mais perda de peso, mas não era aquela coisa
me despertava, assim, sabe? Que tinha aquele brilho nos olhos. Não, eu atendia, porque eu atendi desde que eu me formei. Eu atendia mais emagrecimento, algumas pessoas de esportiva. Mas, na verdade, criança, eu tinha muito medo de atender criança. Porque eu via criança, assim, muito como uma coisa muito, aquela coisa muito rígida, de você ver se a criança estava dentro do peso, não estava. Eu me prendia muito a isso, então eu tinha muito medo de atender criança. Muitas pessoas falam isso, né? Que iniciam e falam, não quero atender criança. Criança você nem marca pra mim. Criança é difícil, criança tem essa fragilidade, né? E é justamente o contrário. A gente pode fazer tanto por essa criança e confiar tanto nisso. Que legal. Porque isso é muito comum. Então, a gente desmistificar. Então, aquele profissional que se identifica, que gosta de criança, para ele não ter medo, né? Para ele acreditar que é um mundo muito encantador. Sim, é muito. Eu não atendia muito por isso, assim, eu sempre gostei muito de criança, mas eu tinha medo mesmo de atender. Eu só atendia crianças mais velhas, bebê nem pensar. Isso nem passava pela minha cabeça. E então, assim, o meu início foi assim. Eu atendi durante alguns anos, mesmo mais adulto. Atender criança, eu comecei desde do ano passado, assim, depois da mentoria, que foi quando eu realmente tive essa certeza e eu tive esse encorajamento de começar. Eu tinha vontade, mas eu não tinha muita coragem de começar a atender criança. Uhum. E quando você chegou lá em Maringá, né? Vamos dizer assim, de paraquedas, caiu lá na mentoria, pegou sua mala, saiu do Rio de Janeiro, foi para uma cidade desconhecida, distante, chegou na mentoria, atendeu suas expectativas? O que mudou depois da mentoria? Foi de paraquedas mesmo, né? Foi de paraquedas, porque na verdade eu decidi que eu ia para a mentoria 2 semanas antes, né? Foi muito rápido. Então, mas na verdade, assim, eu tinha uma certeza absoluta de que eu tinha que estar na mentoria. Eu tinha certeza de que algo dentro de mim dizia que ia ser muito bom. Então, eu saí do Rio de Janeiro, fui para Maringá, só tinha um voo e aí cheguei em Maringá, cheguei antes, porque não tinha muitos voos, então cheguei um dia antes e fui embora 2 dias depois. Mas foi muito bom, assim, eu acho que, como a gente falou, assim, a mentoria, ela foi um marco mesmo, ela foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, porque eu não sabia como começar, eu não sabia como... o básico mesmo do atendimento materno-infantil, ele não tá em protocolos, ele tá em sentir. Ele tá na escutativa, ele tá em ouvir. E quando eu percebi isso, que foi na mentoria, mudou completamente a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Então, até mesmo para a empresa, para Bebê Nutrir, tudo mudou, assim. Quando você entende que a criança ela tem autonomia, quando você entende que a participação da família é fundamental e a confiança da família no bebê, aí muda completamente a forma de enxergar as coisas e a forma de viver. Então, a partir daí, a mentoria foi incrível. A mentoria, você passa muita informação, assim, que no começo eu fiquei até meio assim, gente, por onde eu começo? Né? Porque o BLW, por exemplo, para mim era algo muito novo. Apesar de eu já estar estudando sobre materno-infantil, porque eu tinha começado a pós ano passado, o BLW para mim era algo muito novo, porque não se fala muito isso, né? Em pós, não se fala. Apesar de ser algo natural, não é muito falado. Então, eu comecei a estudar sobre isso. E quando você falou do BLW na mentoria, eu ainda fiquei meio assim, gente, será? Mas depois disso, assim, na prática mesmo, vendo tudo acontecer, mudou completamente. Hoje em dia eu vejo que a mentoria foi muito, muito, muito importante. É um mundo sem volta, por quê? Porque é sobre fazer sentido. É sobre as coisas se encaixarem, né? E a gente
muitas vezes só precisa disso, desse sentir, para a gente ser transmissores da confiança, porque a gente transmite essa confiança com o olhar. E o Fernando aqui está perguntando se depois da mentoria, ele quer um dado técnico, eu acho. Quando você tinha o seu consultório, que atendia várias pessoas, né, adultos, não atendia muita criança, quando você passou a ter esse nicho, a ter esse aprofundamento, a ter essa dedicação em um público específico, isso melhorou? Te trouxe mais resultados? Trouxe, com certeza. Porque eu acho que quando a gente pensa que quando você vai atender todo mundo, você vai atender mais paciente, não é bem assim. Não é bem assim. Quando você nicha, quando você decide o que você quer atender de fato, você acaba chamando para o seu consultório as pessoas que têm a ver e as pessoas que se identificam com o seu trabalho específico ali. Quando você atende todo mundo, porque antes do meu Instagram eu postava sobre tudo. Emagrecimento, eu postava até algumas dicas de criança. Então, quando eu decidi realmente, não, agora vai ser só materno-infantil. Eu vou postar o que eu quero, que é materno-infantil e principalmente introdução alimentar. E é muito incrível, assim, essa virada de chave. Porque as pessoas que me procuram hoje, a maioria é para introdução alimentar e a grande maioria é materno-infantil. Quando eu atendo um adulto ou outro, às vezes é uma mãe de um bebê que eu atendi e que gostou e que também quer um acompanhamento ali. Aí eu até abro essa sessão. Mas assim, o que eu atendo hoje em dia é criança. Então mudou, Fernando, os atendimentos mudaram. Realmente, assim, hoje em dia eu tenho um volume de pacientes muito maior, inclusive online, que eu me surpreendi bastante. Porque eu achei que não fosse dar muito certo, mas está dando muito certo. Eu tenho atendido muita gente online e tem sido muito bom, porque dá para atender gente de todos os lugares, do Brasil e até de fora. Fora. Dá para atender pessoas do mundo inteiro. E que bom, fico muito feliz, inclusive de fazer parte, né, dessa sua trajetória, desse divisor de águas. Sou imensamente grata pela sua confiança no meu trabalho. E quando a gente pensa, mas eu tenho medo, criança, se eu nichar, escutem, né, já ouvi. Não, mas se eu nichar, eu vou passar fome. Como que eu vou atender só a criança? Como que eu vou atender só bebês? Vou passar fome? Não dá. Então, que bom que a gente pode desmistificar isso e trazer a importância da gente ter uma especialização mesmo, porque quando a gente tem um público específico, a gente tem muito mais condição de atender melhor. A gente tem muito mais condições de ter resultados melhores e de ter o consultório melhor, claro, porque se a gente tem mais resultados, famílias mais satisfeitas, a gente tem o retorno natural disso, né? Quando a gente consegue se aprofundar, a gente consegue se dedicar e a gente consegue fazer o que a gente ama, sem interferências, vamos dizer assim, né? Porque é muito ruim quando a gente tem que atender de tudo e a gente não consegue atender bem ninguém. Porque não tô falando nada pessoal, né? Porque não dá para você fazer de tudo, atender todos e bem todos. Isso não é humano, né? Isso você não consegue ter esse aprofundamento. Então, a importância acho que seria o primeiro passo. Então, para o nosso tema de hoje, do posicionamento, de como se tornar referência, é você escolher o caminho que você quer seguir. Sem medo. Sem medo. Acreditando. Você acredita no caminho que você quer trilhar, escolhe o seu público, né? Se no início você quer fazer uma experiência, ter um contato com adulto, um contato com idoso, um contato com atleta, se você ainda não sabe, passe por isso, mas busque o seu nicho, busque a sua área de atuação. E a partir daí, se joga, mergulha. Tenha um mentor, é importante, né, Mari? Quero até que você comente um pouquinho sobre isso. Eu tive uma mentora da amamentação, lá no banco de leite, que segurou na minha mão. Eu fiz um trabalho voluntário, onde eu não ganhava nem R$1, eu pagava para trabalhar. E falo que, sem dúvidas, foi a minha melhor faculdade, foi a minha melhor escola. Nada se compara a você colocar a mão na massa, a você ter alguém que segura na sua mão, te mostra o caminho, alguém que já trilhou esse caminho e vai te dar segurança, né? Vai te dar o passo a passo, você vai se sentir muito mais segura. E o que você sentiu sobre isso, a importância do mentor? Eu acho que é muito importante, assim, porque quando a gente entra em tudo que a gente faz novo, assim, acaba dando uma insegurança mesmo. Então, eu ficava, assim, um pouco insegura de
como começar mesmo, por onde começar. E a mentoria, nunca tinha feito mentoria, eu não imaginava, assim, o que era. Porque realmente você passa pra gente o passo a passo mesmo ali. E o que você já trilhou, você sabe o que deu certo, o que não deu. Não que eu não vá trilhar o meu caminho, não vai ver o que dá certo pra mim ou não. Mas, assim, é muito bom saber por onde começar. E é muito bom ter com quem contar. Porque até hoje, assim, quando eu tenho dúvida, eu te pergunto. Porque é muito bom você ter uma referência, assim, é muito importante. Ainda mais na nossa área, assim, eu acho que isso falta um pouco, né? Um pouco de união das nutris. E eu vejo muito isso em nutrição materno-infantil, eu vejo que tem muitas nutris unidas. Isso me encantou também. Porque eu acho que como é uma área tão especial, assim, as nutris, elas são mais unidas. Eu tenho percebido isso. Que bom, né? Muito bom. E eu acho que, assim, a importância do mentor é fundamental, assim. Eu acho que é muito bom para você saber por onde começar, o caminho que você vai trilhar, esse passo a passo mesmo. Então, eu acho que é muito importante para você ter um direcionamento. Até mesmo coisas de consulta, né? Materiais de consulta, o que você vai usar, o que dá certo. Mas eu acho que o principal com relação ao mentor é você se identificar com a pessoa mesmo, com o trabalho dela. Exato. E assim, e com o que a pessoa passa. Porque a mentoria, eu acho que vai muito além do conteúdo. A mentoria, ela é muito o que a pessoa sente. E isso eu me identifiquei muito com você, porque a forma como você fala da nutrição materno-infantil é encantadora, né? Quando você fala, tem o brilho nos olhos, tem um amor, assim, que eu nunca tinha visto ninguém falando. Então, eu acho que isso que me fez despertar mesmo e querer fazer a mentoria e ter certeza que eu tinha que ir. E realmente foi muito importante e é muito importante. Porque a mentoria, ela não é só um final de semana, ela não é só 3 dias. A mentoria, ela continua. Até hoje a gente tem contato, até hoje a gente se fala. E as meninas que fizeram a mentoria comigo também são muito especiais, né? A Ju, a Fábia, a Isa, todas elas foram muito especiais, porque a gente conversa até hoje. Então, tudo isso também fez muita diferença. Assim, o grupo também fez muita diferença. A gente se deu muito bem. Que bom. Eu fico muito honrada, muito grata, muito feliz, muito realizada com esse feedback, com esse carinho, né? De saber que a gente. E eu acredito muito no universo, sabe? Que ele acaba atraindo as pessoas, porque a gente quer que caminhe com a gente quem acredita, quem se identifica, como você falou, a importância disso. Porque eu não vou entregar um papel apenas, eu não vou. Porque isso tem nos livros, isso ela encontra em qualquer lugar. É sobre vivência, né? É sobre respeito, sobre confiança. E que bom, muito, muito obrigada. Fico muito feliz. Fiquei até emocionada aqui com carinho. E Mari, o primeiro passo, acho que a Nutri Materno Infantil tem que se atentar para a amamentação. A gente tem esse paradigma, né, que não vai chegar ninguém amamentando no meu consultório, não vai chegar, eu não atendo mães amamentando, não. Nós somos Nutris Materno Infantil. Então, essa nossa missão vai muito além do bebê comer. Porque antes a gente tem um mundo que a gente precisa trilhar, que é o nascer e o mamar. Então, a gente saber e a importância do respeito ao parto, do quanto isso contribui para o bebê, na nutrição dele, para a mãe, fazer essas orientações quando a gente tem a oportunidade, no período gestacional, né, no pré-parto, sobre a amamentação. Quando a gente tem esse privilégio, a gente consegue uma nutrição muito melhor para o bebê, porque isso não se dá apenas quando ele vai começar a comer, isso já está acontecendo. Então, o meu convite é para você também, que deseja iniciar materno-infantil, se dedique para a amamentação. Por quê? Porque é um mundo desconhecido para nós. A gente não aprende na faculdade, né?
A Mari pode até compartilhar um pouquinho disso. Ela se formou depois de mim, então tem um conhecimento mais atual do que está sendo passado nas faculdades e tal. E a gente aprende que o leite é bom. Mas saber que o leite é bom não é o suficiente para atender e apoiar, incentivar, promover a amamentação frente às dificuldades que possam acontecer. Então, a gente precisa ter esse encorajamento, ter essa dedicação, esse aprofundamento. Afinal, o leite materno é o melhor alimento do mundo, do mundo. Nós somos nutris, a gente trabalha com alimento. E qual é o melhor alimento? O número 1, o leite materno. Então, a gente precisa saber a amamentação, precisa apoiar o leite materno, precisa contribuir para que mais e mais e mais bebês sejam amamentados, que mais mães possam ter apoio para amamentar, porque é direito, né? Direito de toda a família, é direito de todo bebê receber o melhor alimento do mundo. Você sentiu essa dificuldade, Mari, quando você se formou, essa insegurança da amamentação? Como foi o conhecimento seu pós-formada? Não, muito, assim. Porque na faculdade, a gente não tem realmente esse contato com a amamentação. Na verdade, eu tive uma matéria, que foi de materno infantil, e foi muito rápido ali. O que eu mais aprendi, o que eu mais lembro dessa matéria foi cálculo de mamadeira. Olha isso. Olha só. Cálculo de mamadeira. Então, o que eu tive ideia, assim, de materno infantil na faculdade foi muito vago. Então, eu acho que isso falta muito. E no meu atendimento, realmente, essa parte de amamentação, eu não falava muito. Eu pegava, eu atendia a criança ali, muitas vezes atendia a mãe, a gestante, e depois só atendia a parte de introdução alimentar. Falava tchau, agora eu volto depois. Pula essa parte. Amamentação não é comigo. Porque eu não sabia muito bem como defender isso. Era uma coisa que eu não tinha experiência, que eu não tinha nenhum contato. Então, assim, quando você entende a importância do leite materno, a importância da amamentação, tudo muda também. Porque nada começa ali na introdução alimentar. Não, é muito antes. A mãe gestante, depois da amamentação, isso é muito importante. Tudo isso faz parte do público materno-infantil. Não tem como a gente dividir. Então, é muito importante ter esse conhecimento e falar sobre a amamentação. E muito disso eu também aprendi com você, porque eu não sabia nada de amamentação. Assim, o que eu sabia era o básico, que leite era bom, todo mundo sabe. Mas o porquê disso, né? O porquê desse contato pele a pele com a mãe, a importância disso, a importância da hora de ouro, quando o bebê nasce, aquela primeira mamada. Tudo isso é muito importante. E não é só você dizer para a mãe que é importante. Você tem que passar para ela mesmo essa verdade que você acredita. E a mãe, ela tem que estar empoderada. A mãe, ela tem que estar decidida de que ela quer amamentar. Porque se ela tá mais ou menos, se ela não confia muito, então, na verdade, ela vai pegar, realmente é difícil, para muitas mães é difícil, sim, e ela vai desistir. Se a mãe ela não tiver confiança, não vai dar certo. E muitas vezes ela vem com essa descrença, né, sobre a sua capacidade de nutrir o seu bebê pelo seu histórico, pelas interferências, pelos mitos enraizados, pela falta de apoio, porque já passou por um profissional e falou, olha, seu bico é invertido, vai ter dificuldade, alguém já minou a confiança dela. Então, que bom que é quando a gente pode receber essa mãe, escutar suas angústias, seus anseios, suas dúvidas, suas inseguranças, e a gente pode transformar isso em encorajamento. Porque é natural, a gente vive em um mundo de valores invertidos. A gente vive no mundo do artificial hoje, é fato, onde predomina a prescrição e não a orientação. Então, que a gente possa ter cada vez mais famílias sendo orientadas, sendo acolhidas, que a gente possa olhar a mãe e o bebê, avaliar uma pega, avaliar a mamada, o manejo da amamentação. Tem um mundo que a gente precisa esgotar de orientações antes de pensar em complemento. Complemento deveria ser a última alternativa, como um medicamento, no caso de real necessidade. Não como é hoje, né? Assim, tá com dificuldade? Compra esse leite. É desumano isso. A gente rouba essa oportunidade da mãe. Porque ela não acredita, porque roubaram isso dela por falta de apoio. E tudo bem também quando ela não querer amamentar, mas que essa escolha seja consciente,
seja orientada e não apenas roubada dela. Porque é muito triste depois quando a gente descobre que a gente poderia ter conseguido, que a gente é capaz, né? E tudo bem, isso também faz parte, mesmo que não é sobre amamentar ou não. É sobre apoiar a amamentação. Então, mesmo que a gente tenha tido uma experiência ruim, não conseguiu, a gente mesmo assim pode ajudar e promover e contribuir para outras mães ou para a gente numa próxima oportunidade. Então, é sobre esse respeito, né? Sobre esse olhar para a amamentação que a gente precisa resgatar. E o próprio Ministério da Saúde, ele diz que todo profissional que faz assistência materno-infantil deve saber avaliar criticamente uma mamada. Então, não dá. Se você faz assistência materno-infantil, não importa se você é pediatra, se você é nutricionista, se você é enfermeiro, você tem que saber avaliar criticamente uma mamada. É primordial. Você não precisa saber resolver todos os problemas. Por isso a gente tem a equipe. Por isso a gente tem profissionais que se completam. Mas a gente precisa saber avaliar. E precisa ter o caminho. Precisa orientar. Precisa encaminhar, quando for o caso, para que ela receba o apoio ideal. Para que ela conquiste um manejo adequado da amamentação. E que pode ser muito desafiador. Nem sempre é simples. Não é o bebê nasceu, o bebê vai mamar. Muitas vezes isso é conquistado. E até que ela conquiste, pode ser um caminho doloroso, inclusive. Né? Pode sangrar, pode rachar, pode doer, pode infeccionar, pode ter mastite, pode ter tanta coisa. Mas quando ela está confiante, quando ela sabe o que ela está fazendo, o porquê, onde ela quer chegar, o que ela vai colher, ela vai. Ela vai com dor, ela vai, mas tem alguém ali do lado dela, segurando na mão dela, falando, vamos juntas. Vai dar certo, você é capaz. Então, isso faz total diferença. Mesmo quando a gente não sabe resolver aquele problema, mas a gente pode ser esse apoio, pode ser esse suporte, pode ser esse caminho. Então, você também faz parte da nossa certificação em amamentação Baby Nutri, que foi um novo projeto de aprofundamento em amamentação. Então, essa também é uma das minhas grandes missões de vida, promover, apoiar, incentivar, capacitar outras pessoas para a amamentação, porque eu sei que a gente precisa de capacitação, eu sei que a nutrição não aprende, que a gente não aprende, nem na faculdade, nem em algumas pós que também abordam muito superficialmente isso. Inclusive, a gente está com um novo projeto agora da pós-graduação em materno-infantil, a pós-graduação que será online agora. Então, para quem pediu, atendemos o pedido. E a gente tem esse olhar, a gente deseja que todos os profissionais, que a gente possa estar juntos, falando a mesma língua, que é a língua da confiança, a língua do natural, cada vez mais caminhando para esse caminho, porque é emergencial. É emergencial que a gente resgate o natural. Como diz o Mauro Fisberg, por muitos anos a gente complicou a vida dos bebês. Por muitos anos a gente complicou a vida das famílias. Com tantas regras, com tanto passo a passo, com tanta complicação, com tantos protocolos, com tantas tabelinhas, agora a gente precisa descomplicar, porque a gente está vivendo os resultados negativos disso, né? Cada vez mais crianças com patologias, comendo mal, com dificuldade alimentar, excesso de peso, enfim. Então, que bom que a gente pode levar essa mensagem, que bom que a gente tem esse canal aqui gratuito, né? Que a gente pode se encontrar, que a gente pode ter essa troca incrível. E sim, após, também vamos ter outros projetos online para que a gente possa segurar na mão de vocês, fazer esse caminho. Então, aguardem, fiquem aqui juntinhos, que tem muita coisa boa vindo. E, amiga, conta um pouquinho então agora sobre a amamentação, esse aprofundamento, porque ele é um caminho de encaixe para alimentação complementar. Eu costumo dizer que não vai fazer sentido para um profissional que vai chegar lá na alimentação complementar e tentar confiar no bebê, que ele sabe comer, quando ele não vai comer. E aí? Isso é antes, se ele não confia na amamentação, não vai fazer sentido a alimentação complementar. E muitas vezes ele vai desacreditar no leite, pedir para reduzir o leite, a principal fonte de alimento do bebê, e o bebê não vai comer. Então, claro que a gente tem que ter esse resgate inicial.
E a amamentação é esse início, é esse despertar, né? E claro, o parto também, a gente também precisa acreditar no natural. E fez essa diferença na sua confiança para a alimentação do bebê? Com certeza, fez toda a diferença. Eu acho que tudo começa mesmo lá nesse atendimento da mãe gestante. A questão do parto também é muito importante a gente falar, né? Porque também, como tudo hoje em dia, não gira em torno do natural. Então, muitas mães já acreditam que a cesárea é o normal. Uhum. Ah, não vou conseguir ter parto normal mesmo, vou para cesárea. Natural é perigoso. Pois é perigoso, vai doer e não é legal. Aí as mães muitas já pensam logo na cesárea e nem pensam na possibilidade do parto normal. Então, acho que tudo começa na via de parto e a amamentação. Eu acho que a mãe ela tem que estar muito segura dessas duas coisas, na questão do parto e logo depois da amamentação, porque nenhuma das duas coisas é fácil. E quando chega na parte da amamentação, se essa mãe, se ela tá insegura, se essa mãe ela não tá pronta, ela não tá confiante, tudo fica mais difícil. Então, eu acho que a nossa missão, como nutricionista materno-infantil, é passar muitas vezes essa segurança que ela não vai encontrar em lugar nenhum, que ela só vai encontrar na gente. Então, é muito importante isso, você falar para ela que ela é capaz, que ela pode, que não é impossível, que ela consegue. Isso é muito importante, esse encorajamento. Porque muitas vezes a família dela não vai ser capaz de passar essa confiança. Por mais que a família apoie esse tipo de confiança na amamentação, muitas vezes a família não vai ser capaz de fazer. Então, é muito importante essa conscientização e até mesmo nessa consulta, né, da gestante próxima ali do parto, se o pai puder ir, você fala muito nisso, né? Se o pai puder participar, se todo mundo puder estar conectado, é muito importante para essa mãe não se sentir sozinha nesse momento. Esse apoio da família é muito importante, é fundamental. Então, eu acho que a nossa confiança, ela é fundamental. Se a gente consegue passar essa confiança para a mãe, vai fazer toda a diferença. Porque nem sempre é fácil no começo e nos primeiros dias, nos primeiros meses também pode não ser fácil. Mas se ela tiver certeza de que é isso que ela quer, ela vai persistir, ela vai correr atrás, ela não vai desistir. Eu acho que é sobre confiança desde sempre, né? Desde o parto, da amamentação, da introdução alimentar, é tudo sobre confiança. A mãe tem que estar segura, a mãe tem que estar confiante de si e confiar no bebê. Confiar que o bebê ele tem capacidade de mamar, ele pode mamar, ele pode sugar, e isso é muito importante. Se você confia no bebê na amamentação, você vai confiar nele na introdução alimentar também. Isso é fundamental. Quando você descobre isso, tudo muda. É tudo sobre confiança, realmente. E o nosso papel é fundamental nessa parte da amamentação. A gente não imagina o quanto, mas é fundamental. Sim. E muitas vezes a gente não confia nem na gente mesmo. A importância desse resgate, né? Da gente acreditar. E por que eu sou tão encantada com o natural, com a autonomia? Porque é o que eu gostaria que os meus pais tivessem feito por mim lá no início. Que olhassem para mim e me dissessem: pode comer, você é capaz. Eu confio em você. Você sabe. Eu tô aqui porque você precisar. Mas você é capaz. Então, essa mensagem eu não abro mão. Porque eu acredito, do fundo do meu coração, que todos os bebês merecem. Todos os bebês são capazes. Claro, salvo raras exceções. Mas quando o bebê chega aos 6 meses, uma das únicas coisas que ele consegue fazer sozinho é comer. E muitas vezes a gente subestima, vai lá, faz por ele, né? Poda esse desenvolvimento, essa confiança que é tão fundamental para a nossa vida. Não é sobre comer, é sobre nos tornar adultos melhores, mais confiantes, mais capazes.
E isso já é roubado desde lá do mamar, né? Que a gente não acredita que eles sabem conduzir. Tantas mães têm dificuldade em levar a livre demanda. Muitas vezes elas nem sabem o que é uma livre demanda e o que é uma amamentação exclusiva. E elas ofertam chá, ofertam água. Nenhuma mãe faz isso por mal. Mas ela não sabe. Ela acha que tá calor, que o bebê tá com sede. E aquela água inocente, aquele pouquinho de água, pode ser muito prejudicial. Aquele pouquinho de água pode trazer contaminação para o bebê, excesso de minerais, danos intestinais, interferir no volume de amamentação que esse bebê consumiria, prejudicar o estado nutricional do bebê. Então, tem uma gama de consequências. E, às vezes, com orientações simples, a gente consegue melhorar tanto, né, a saúde do bebê, a confiança da mãe, porque a gente não ensina os bebês a comerem. A gente não determina o quanto o bebê tem que mamar. Muito menos o quanto ele vai ter que comer, ele sabe. A gente é o apoio, o suporte para que as mães possam confiar que os bebês são capazes. Então, aí se inverte, né? A gente sai daquele papel da soberania, aquele papel do profissional que só vai falar como tem que ser feito. Não. A gente passa a ser o apoio, a andar de mãos dadas, a ser esse suporte. E aí sim as famílias conquistam a confiança. E eu quero te agradecer muito, Mari, muito te parabenizar, fico muito honrada, muito orgulhosa pelos seus resultados, pela sua dedicação, pela oportunidade de poder ter plantado essa sementinha aí. Pode contar comigo sempre, no que você precisar. Eu vou estar aqui de coração aberto. Você sabe que eu tenho o maior prazer em compartilhar, eu acredito muito nisso. Eu não guardo ouro, né? Eu não faço mais ou menos, não. Eu compartilho mesmo, porque quanto mais eu compartilho, mais eu recebo e vocês têm mais também a ganhar com isso. As famílias têm mais a ganhar com isso. Então, que a gente possa juntas nos unir, de mãos dadas. O meu convite não é apenas para você, é para todos que estão nos acompanhando, que a gente possa caminhar juntos. Então, se você aí se identifica com a nutrição materno-infantil, se você está perdida, não sabe por onde começar, ou está atendendo todo mundo, está insatisfeita, busca o que brilha os seus olhos, aquilo que você tem prazer em estudar, em se dedicar. E o meu convite é esse, para você ter um bom posicionamento, para você se tornar referência, tenha esse aprofundamento e essa dedicação. E o resto vem, né? E a gente vai falar um pouquinho mais das dicas anteriores até aqui para esse posicionamento. Mas antes eu quero que você dê a sua mensagem final, Mari, para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Primeiro, eu quero agradecer, Kátia, pelo convite, assim, por todo mundo que participou aqui, que comentou, com certeza acrescentou muito. E realmente, como você falou, a nutrição materno-infantil é um caminho sem volta. E quando você aprende tudo isso, tudo fica muito mais leve. Quando você aprende que não existem regras, que não existem rótulos, que não existem tantas tabelas, a nutrição materno-infantil, ela cumpre o seu papel, que é muito leve. E a gente acaba colocando muitas vezes um peso muito grande nisso tudo. E, na verdade, a nutrição materno-infantil, ela é leve, ela tem que ser leve. A mãe tem que estar confiante, o bebê também, a família toda. E quando eu aprendi tudo isso, fez toda a diferença na minha vida. E com certeza você foi uma das grandes responsáveis por isso. Quando eu conheci o seu trabalho, quando eu conheci só pelas redes sociais, já dá para sentir esse amor. E pessoalmente, então, é mais incrível ainda. Obrigada pelo seu apoio até hoje. Eu tenho certeza que vai ser para sempre. Muito obrigada por mostrar, não só para mim, mas para tanta gente, esse universo materno-infantil com outros olhos. E isso fez toda a diferença na minha vida. Isso me faz enxergar a nutrição de outra forma. E hoje em dia eu realmente sei qual é a minha missão, qual deve ser o meu posicionamento. E isso a gente não deve abrir mão. Isso a gente não pode abrir mão, porque muita gente precisa, muitas famílias precisam do nosso apoio, precisam do nosso acolhimento, precisam do nosso olhar. E isso faz toda a diferença.
Então, eu quero agradecer, obrigada por tudo. E continuamos firmes, continuamos juntas nisso. E porque a nutrição materna infantil só tem a crescer e eu tenho certeza que vai crescer muito ainda. É só o começo. Ai, que lindo! Muito, muito, muito obrigada. A Mari é aí do Rio de Janeiro, então mamães estão muito bem assessoradas aí. E tem uma empresa linda também, né, Mari? Uma empresa de alimentação saudável, uma alimentação que respeita a, a textura, o desenvolvimento, né? Nada de papinha tudo junto e misturado, tudo triturado. Então, parabéns também pelo seu lado empreendedor. Nós somos empreendedoras, né? Porque a nutrição, o consultório, é o nosso empreendimento. Se a gente não olhar com esses olhos, a gente não tem o sucesso que a gente merece, porque a gente tem que ter esse cuidado também. Essa responsabilidade de entender que somos sim, né? Que somos empreendedores aí da saúde, da nutrição materna infantil. Então, um grande beijo, bom dia para você, muito sucesso sempre. Conte comigo e obrigada por tudo. Sou grande admiradora sua. Ah! E eu sua também. Um beijo, obrigada. Bom dia para você e para todo mundo aí que assistiu. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Que legal, né, gente? É tão bom. Eu amo quando eu posso compartilhar outras experiências com vocês, porque eu acredito que isso nos dá encorajamento. Quando eu me formei lá em 2008, há 12 anos atrás, eu não tinha esse suporte. Não existia a área materno-infantil definida como é hoje. Eu realmente não sabia por onde começar e eu não tinha o apoio, o suporte ideal, porque isso não existia. Era muito, muito, muito pequeno. E aí hoje a gente tem esse universo materno-infantil, a gente tem várias opções de cursos, de eventos que a gente pode fazer, que a gente pode se aprofundar, de eventos seguros, né? Porque também a gente tem que selecionar bem. A gente já teve a Dayana aqui que falou da importância de investir nos cursos corretos, para que a gente consiga conquistar o que a gente deseja, que é a confiança para transmitir para as famílias. Então, quando a gente pensa em posicionamento e em destaque, primeiro passo é nichar. É você saber a área que você quer seguir, é você conduzir isso de forma ética, de forma respeitosa, com conhecimento embasado, com dedicação. Então, para você fazer esse aprofundamento, para você estudar, se dedicar, para você compreender as fases, o passo a passo, como você pode atender essa família de forma diferenciada, de forma segura, de forma acolhedora. Depois você tem uma grande ferramenta, nós temos uma grande ferramenta em mãos, que são as mídias sociais. Tivemos esse encontro também, da importância do posicionamento do profissional nas mídias sociais para conquistar o seu diferencial, sua referência. Captar clientes, é importante isso. Quando uma família vai te procurar, precisa do seu trabalho, ela está com o celular na palma da mão. A maioria vai fazer uma busca antes. Então, se você está lá, bem posicionada, se você compartilha o seu trabalho, as suas informações, o que você acredita, ela vai ter muito mais confiança para agendar uma consulta com você. Ela já vai se identificar com o seu trabalho. Você já vai atrair o público que deseja as suas informações, que acredita no mesmo que você. Imagine você poder trabalhar dessa forma, com o que você acredita. Então, a gente tem várias dicas compartilhadas nesses encontros até aqui. Meu convite é para você rever os encontros anteriores, que estão lá no canal do YouTube, anotar as dicas. Eu acredito muito que já a gente vai estar presencialmente nos nossos consultórios, atendendo as famílias, abraçando as famílias, ou mesmo aqui online, nos atendimentos online. Então, meu convite para você é esse. Vem com a gente no Mundo Materno Infantil. Pessoal, um beijo grande. Espero vocês segunda-feira, onde vamos falar um pouquinho mais da prática do consultório. Vamos também ter convidada especial. E o nosso encerramento vai ser na terça-feira, com Café com a Nutri. E aí a gente vai seguir com a programação. Vamos retomar o Café com a Nutri.
Então, aguardamos vocês até lá. Um super beijo, um dia incrível para todo mundo, um dia muito especial. Um beijo grande. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.